Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Nós leremos a partir do verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 23, leremos até o verso de número 30. Amém? Todos acharam? O texto diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Meus irmãos, esse texto aqui, que ao primeiro momento, assim, a priori, quando a gente olha o texto, a gente acha que o texto é de simples e de fácil interpretação, mas eu quero já dizer aos irmãos que não é. É um dos textos que a gente, se não prestar atenção, corre o risco de interpretá-lo de maneira errada. E hoje nós queremos trabalhar aqui com os irmãos sobre esse texto. Ele faz parte das declarações de Jesus após aquele encontro que Jesus teve com aquele jovem rico. Os irmãos lembram que Jesus propusera ao jovem que vendesse seus bens e desse os pobres e os seguisse. E o jovem não quis fazê-lo, porque diz o texto que ele era riquíssimo. E aí então Jesus faz essa declaração, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ele ainda diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí então há um diálogo aqui de Jesus com os discípulos, que isso impactou os discípulos. E eles não entenderam isso e perguntaram para Jesus, dizendo: Senhor, mas então assim quem é que pode ser salvo? E aí Jesus faz aquela declaração que nós citamos muito, né? Que tudo é possível para Deus. Jesus diz: o que é impossível aos homens é possível para Deus. E Pedro então argumenta com Jesus, dizendo: Senhor, mas e nós que deixamos tudo e te seguimos? E aí Jesus faz uma promessa, dizendo que esses que deixaram tudo e o seguiram receberão mais nessa vida, muitas vezes mais, e a vida eterna. Então eu quero trabalhar com os irmãos, eu quero pedir a atenção dos irmãos aqui para o texto, para que nós não interpretemos de maneira errada. Note, o texto inicia lá no versículo 25, sobre uma pergunta do jovem. Ele diz assim: que farei, olha o versículo de número 25 do texto, que farei para herdar a vida eterna? Ele começa com essa pergunta. Essa pergunta é respondida por Jesus lá no final do texto que nós lemos. Ele diz: e herdará a vida eterna, versículo 29. Então a pergunta que o jovem fez no início, ela só foi respondida lá no final do texto, na conversa de Jesus com os discípulos. Ok?
Nessa declaração de Jesus, de que os impossíveis dos homens é possível para Deus, já é uma resposta de Jesus a essa mesma pergunta. Então ele está dizendo assim, que para o homem fazer alguma coisa para herdar a vida eterna, isso é impossível, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Então nenhum homem, por mais que faça qualquer coisa na vida em prol de conseguir a salvação, não conseguirá, porque a salvação é pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo propósito de Deus, e não por aquilo que nós fazemos a Deus. Então ninguém é salvo por aquilo que faz a Deus ou para Deus, mas a pessoa é salva por aquilo que Deus fez por ela, pela morte de Cristo na cruz. Então por isso que, sendo impossível aos homens, é possível a Deus. Então a salvação é possível porque é Deus quem salva. Mas aí, se os irmãos observarem, tem uma outra pergunta de Pedro. E a pergunta de Pedro é: nós deixamos tudo e te seguimos, que será de nós? Isso está lá no verso 27. Então, entendemos já a primeira pergunta, né? Que faria para herdar a vida eterna, e Jesus responde: Deus é que dá, a gente não faz para receber. No verso 27, Pedro pergunta: e aí, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será de nós então? Aí Jesus responde essa pergunta. Então veja, receberá a vida eterna está ligada à primeira pergunta: o que farei? Não é? E agora, a resposta de Jesus quanto ao receber nessa vida e na glória está ligada à pergunta que Pedro fez, de que nós deixamos tudo e te seguimos, que será de nós? Então veja, que será de nós? Jesus responde no verso 28. Olha a promessa, acompanhe comigo aí no verso 28. Ele diz assim: em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, está se referindo aos discípulos, assentareis em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E aí, o verso de número 29 está ligado a o que Jesus propôs para o jovem. Ele diz: vai e vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. E aí Jesus diz assim: e aquele que tiver deixado pai, ou mãe, ou irmão, ou digo mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muito mais e herdará a vida eterna. É a conclusão dele. Claro que ninguém vai herdar a vida eterna por ter deixado pai, mãe, irmão, família, mulher, né? Família, campos. Ninguém vai herdar a vida eterna por ter deixado isso. Então é lógico que aqui Jesus está dizendo que estas recompensas, elas estariam ligadas a quem deixou tudo e seguiu Jesus, que é o que está na pergunta de Pedro. Tranquilo aí? São duas perguntas e são duas respostas. O que farei para herdar a vida eterna? Resposta: o impossível dos homens é possível para Deus. Só Deus pode salvar, ninguém pode fazer nada para ser salvo. Segunda pergunta: eis que deixamos tudo e te seguimos, que será de nós? Resposta de Jesus: receberá 100 vezes mais, né? E isso que nós queremos pensar hoje com os irmãos. Sabe, irmãos, muitos cristãos que vivem aqui no mundo, onde as pessoas aprenderam desde criança a fazer ou trabalhar para receber, tem a tendência de imaginar que as coisas no reino de Deus é dessa maneira. Ou seja, que tudo que nós fizermos para Deus ou a Deus, nós teremos depois uma resposta de Deus por aquilo que nós fizemos.
Quem foi o primeiro a pensar nisso? Se você observar, a Bíblia fala que o primeiro que pensou em receber alguma coisa em troca do serviço que prestou foi Satanás, foi o diabo. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, diz que ele era o sinete da perfeição, até que um dia entrou o comércio no seu coração. Qual era o comércio do seu coração? Ele disse assim: eis que eu subirei, farei o meu trono acima das nuvens, e diz, e serei semelhante ao Altíssimo. Então o primeiro que pensou em receber alguma coisa em troca daquilo que ele estava fazendo foi Satanás. E se os irmãos observarem na tentação de Eva, a proposta foi a mesma, porque ele disse assim: porque Deus sabe que no dia em que comerdes, então, que vocês fizerem alguma coisa, vocês serão como Deus. Então veja, mudaria a sua condição a partir do momento que ele fizesse, que ele comesse o fruto. Isso passou, irmãos, para o nosso coração, e nós imaginamos e passamos a imaginar que aquilo que nós fizermos a Deus ou para Deus, nós seríamos então retribuídos por aquilo que nós fizemos. E é por isso, irmãos, que está essa ideia tão forte na cabeça das pessoas de troca com Deus, de tentar negociar com Deus, de tentar fazer as coisas para que receba de Deus algo como compensação, ou como recompensa, ou como retribuição daquilo que a pessoa estava fazendo para Deus. Então, irmãos, as pessoas passaram a imaginar que Deus era um Deus de troca, de barganha, e que aquilo que nós prestamos a Deus, aquilo que nós fazemos a Deus, nós receberemos depois, quando for encontrarmos com Deus, ou então na nossa vida, no dia a dia. E as pessoas então passaram a tratar a Deus como nós tratamos o próximo. E nós às vezes usamos aquele versículo que Jesus diz, que também não é aplicado a esse contexto, que aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Nós queremos aplicar isso de maneira literal, pensando: agora, se eu quero que alguém me faça um bem, então vou fazer para ele que vai me retribuir. E aí então nós passamos isso para o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, Deus não age assim. E olha, hoje eu queria pensar com os irmãos, tirar alguns paradigmas que estão na nossa cabeça, algumas coisas que nós colocamos e às vezes nós, como cristãos, estamos vivendo e que não é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Primeira coisa, irmãos, que eu queria pensar com os irmãos: Deus não remunera serviço, irmãos. Vou repetir: Deus não remunera serviço. Sabe por quê, irmãos? Deus não tem empregado. Deus não é patrão para remunerar, para pagar o serviço que foi prestado. Mesmo porque, irmãos, se Deus quisesse um serviço, Deus não ia colocar na nossa mão, porque com certeza tudo que nós fazemos é de forma inferior àquilo que Deus poderia esperar de nós. Então, se Deus quisesse um serviço bem feito, Ele mesmo teria feito, e Ele tem todo o poder para isso. Então, Deus não remunera serviço. Então jamais Deus vai pagar alguém por aquilo que fez. E aí a pergunta que Paulo faz é muito pertinente, porque Paulo diz assim: quem primeiro deu a Deus para que seja retribuído? Ou seja, quem foi que fez primeiro para Deus para receber dele o pagamento, a remuneração por aquilo que fez? Então, irmãos, Deus jamais vai remunerar o serviço que nós prestamos para Deus, porque o serviço que nós prestamos a Deus, ele não pode ser motivado e nem na condição de receber algo de Deus, porque senão vira troca. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, o que deve nos motivar é aquilo que nós já recebemos, e não aquilo que nós temos expectativas de receber. Estão comigo aí? Estão me acompanhando? Então veja, primeiro Deus fez, e o que nós fazemos é resposta àquilo que Deus fez. Então todo serviço, irmãos, tudo aquilo que nós prestamos a Deus é a resposta que nós estamos dando por aquilo que Deus já fez por nós. Então, se nós estamos fazendo na expectativa de receber alguma remuneração,
nós estamos totalmente enganados, porque Deus não é patrão de ninguém, Deus é Pai. Irmãos, Pai sustenta os filhos não na esperança, na expectativa de ser retribuído. Então Deus jamais faz alguma coisa por nós na esperança de que nós venhamos a retribuí-lo ou fazer a Ele. E jamais Deus espera de nós que façamos alguma coisa a Ele para que Ele possa nos retribuir por aquilo que nós fizemos. Então, irmãos, isso precisa sair da nossa cabeça. Então veja, quando você entrega o dízimo e traz com fidelidade diante do Senhor, você está expressando o seu amor e a gratidão por aquilo que Deus já te deu. Por isso, dízimo, irmãos, a gente dá daquilo que a gente já recebeu. Ninguém dá dízimo na expectativa de receber. Aliás, não deve ser, né? Não deve ser assim, né? Porque quando nós trazemos daquilo que nós já recebemos, e não daquilo que nós temos expectativa de receber, porque nem sabemos quanto que nós receberemos. Como é que eu vou dar algo, o dízimo, 10% daquilo que eu nem sei quanto eu vou receber? Então é claro, irmãos, que nós fazemos em resposta a Deus. Então, se nós estamos aqui cultuando a Deus, é em resposta àquilo que Deus já fez por nós, e não na expectativa daquilo que Deus fará. Então, se você vier no culto para adorar a Deus na expectativa que Deus vai te abençoar porque você o adorou, você está negociando com Deus. Não, irmão, você tem que ser movido por aquilo que Deus já fez na sua vida, e você está aqui para agradecer a Deus aquilo que Ele já fez na sua vida. Isso é a sua gratidão, é o seu reconhecimento daquilo que Deus já fez. Então, Deus jamais vai remunerar o serviço de alguém. Então, quem está no ministério, na igreja, servindo a Deus no ministério, se estiver fazendo na expectativa de receber uma recompensa, uma remuneração de Deus por estar fazendo, está totalmente errado, está no caminho às avessas de tudo, porque não é assim que Deus trata. Porque Deus não tem empregado, Deus tem filho. Isso, meus irmãos, tem que estar gravado na nossa cabeça, para que a gente pare com essa visão de tentar negociar com Deus. Hoje, irmãos, isso é o que mais nós vemos nas igrejas, nos cultos que nós temos na televisão, na internet, as pessoas trazendo a proposta de negociar com Deus para receber de Deus aquilo que eles têm expectativa, aquilo que eles desejam, e eles acreditam que se eles fizerem alguma coisa a Deus, Deus vai retribuí-los e Deus vai remunerá-los por haver feito. Isso tem que acabar, irmãos. Isso tem que sair da nossa cabeça. Isso não é o Evangelho, irmãos. Isso é ensino de demônio. É o diabo que propôs isso, irmãos. Quando o diabo colocou Jesus em cima do monte e mostrou os reinos todos, ele disse assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, quem troca adoração por coisas materiais é o diabo, não é Deus. Então, irmãos, quem negocia a graça não é Deus, é o diabo, e ele não a tem para negociar. Só Deus tem graça. Bacana, irmãos? Segunda coisa, irmãos: primeiro, Deus não remunera serviço. Segundo, Deus não recompensa sacrifício. E aqui nós vamos voltar para o texto. Parecia que a decisão dos discípulos de seguir a Jesus estaria envolvendo um sacrifício fazendo. Veja, meus irmãos, se Deus recompensasse o sacrifício, então estaria sendo fácil para as pessoas. Bastaria as pessoas então se sacrificarem para poder receber de Deus. Acompanhe comigo, isso é a ideia medieval. A igreja medieval, irmãos, é que viveu na autoflagelação, viveu no sacrifício, na expectativa de estar agradando a Deus e assim ser por Deus recompensado. Ou seja, se viver num mosteiro ou num convento, longe do mundo, passando o dia inteiro rezando, comendo pão e bebendo água, dormindo num travesseiro duro, num colchão de pedra,
aí então Deus vai ver o sacrifício e vai recompensar. Irmãos, isso também é demoníaco, isso não é da palavra de Deus. Deus não recompensa sacrifício, sabe por quê, irmãos? Porque isso anula aquilo que é de mais precioso que Deus fez por nós, que foi o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então Deus não se agrada de sacrifícios. Deus não deseja que nós flagelemos o nosso próprio corpo, ou que nós tenhamos alguma coisa de sacrifício na nossa vida, para que Deus possa nos recompensar por esse sacrifício. Olha, irmãos, como que isso também foi forte na igreja, porque a igreja pensa assim, que se ele fizer alguma coisa que envolver sacrifício, Deus vai recompensá-lo por aquilo. E aí pensa, irmãos, quando as pessoas saem e vão, por exemplo, nas catedrais, aí visitar as catedrais, pessoas que fazem promessas, votos, que sobem de joelhos as escadarias de igrejas. Agora mesmo, dia 15 agora, lá no Trevo Mineiro, tem uma santa lá, né? No Trevo Mineiro, que as pessoas fazem peregrinações, andam dias a pé para chegar lá na basílica dessa santa, e acham que Deus irá recompensá-los pelo sacrifício que eles estão fazendo. Irmãos, isso não é evangelho. Evangelho é da graça. Nós somos filhos. Deus não pode de maneira nenhuma negociar a sua graça com o sacrifício. Imagina, irmãos, Deus pegar e exigir de alguém que sacrifique a si mesmo para depois Deus recompensá-lo. Irmãos, isso é de religião pagã. Os deuses pagãos é que exigiam sacrifícios. Os deuses pagãos é que exigiam essas coisas. Nosso Deus não, meus irmãos. Deus não negocia graça, Deus abençoa. Então Deus jamais vai recompensar sacrifício. E olha, irmãos, às vezes nós estamos nessa visão de que se nós estamos fazendo alguma coisa para Deus e está envolvendo sacrifício, Deus vai atender. Quer ver? Nós pensamos muitas vezes que o sacrifício do jejum irá dobrar Deus para Deus nos atender, porque Deus vai olhar o sacrifício que eu fiquei sem comer, né? E aí vamos pensar, né? Para cada um de nós aqui, nós comentávamos isso, né, Deus? Que cada um de nós depende daquilo que é sacrifício, né? Então, para mim é carne, né? Vocês sabem, ficar sem comer carne é sacrifício, né? Para outros aí é chocolate, né? Para outros é computador, ficar sem computador, sem celular. E aí a pessoa pensa assim: bom, eu estou sacrificando e Deus vai me recompensar no final. Irmãos, virou de novo o quê? Negócio, do mesmo jeito. Então, irmãos, Deus não recompensa sacrifício de ninguém. Isso não faz parte do propósito de Deus. Jejum, meus irmãos, é para consagração de vida. Jejum é para estar mais perto de Deus. Os sacrifícios que nós devemos fazer são sacrifícios de consagração. Votos que devemos fazer a Deus é de consagração por havermos feito. E se nós fizermos isso, nós estamos negociando com Deus novamente. E Deus não negocia a sua graça. Amém, irmãos? Mas, irmãos, Deus compensa perdas. E aí voltamos para o texto. Primeiro, Deus não remunera serviço. Segundo, Deus não recompensa sacrifício. Mas terceiro, Deus compensa perdas. E aqui foi a palavra de Jesus para os discípulos. Eles disseram: Senhor, nós deixamos tudo de seguirmos, o que será de nós? Envolveu perdas, porque para seguir Jesus, muitos deles deixaram família, deixaram casas, deixaram bens. E aí Jesus disse assim: vós que fizestes isso por amor do meu nome, vocês serão compensados e não recompensados. Então não é negócio, é compensação. Irmãos, tudo aquilo que no serviço de Deus, tudo voluntariamente ou involuntariamente, nós experimentamos perdas,
Deus então nos compensa, nessa ou na vida eterna. Por isso, irmãos, Deus é um Deus de misericórdia e amor. Então, quando nós enfrentamos perdas por causa do Evangelho, Deus traz uma compensação para a nossa vida. Por isso sempre acompanha. Um exemplo, Paulo tinha que conviver com o espinho na carne, era uma perda. Muitos acreditam que o espinho na carne de Paulo era a perda da visão, porque eu, escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: olha com que letras, ele diz, a saudação é do próprio punho, veja com que letras grandes eu vos escrevo. Então as pessoas acreditam, muitos acreditam que Paulo estava ficando cego. Esse era o espinho na carne. Para um missionário, irmãos, para alguém que estudava tanto a palavra e escrevia, como que isso seria difícil, essa perda da visão? Mas o que Deus disse? A minha graça te basta. Então, se tem a perda, tem a graça para sustentar. Quem perdeu alguma coisa por causa do reino de Deus, tem então a graça de Deus para compensar, irmãos. Muitos que deixaram pais, perderam seus bens, e tudo Deus está dizendo assim: vocês receberão outras coisas como compensação disso. Cuidado, o amor de Deus, a bondade de Deus, o relacionamento com Deus, tudo é compensação das perdas que nós enfrentamos. Algumas perdas, irmãos, elas são involuntárias. Nós perdemos parentes, amigos, muitos perdem pais, filhos, mas em todas essas coisas, irmãos, e aquelas que voluntariamente resolvemos abrir mão por causa do reino de Deus, em todas essas perdas, elas são substituídas por Deus, na bênção de Deus, para nos compensar por elas. Por isso o salmista diz assim: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Já dissemos a situação de Paulo: a graça basta. Para todos esses, irmãos, Deus derramou a graça para subir. Os irmãos sabem aqui, irmãos, que eu tive uma perda grande na minha vida, assim, uma em cima da outra. Meu pai morreu no dia 4 de abril, há 7 anos atrás. Minha mãe morreu no dia 2 de junho, 2 meses em seguida. Deus nos deu Helena no meio, 16 de abril, Helena nasceu. Deus compensa perdas, sempre, sempre. Então, se você estiver achando que está perdendo alguma coisa a favor do reino de Deus e por causa do reino de Deus, tenha certeza que Deus vai compensar você aqui ou na eternidade. E foi isso que Jesus está dizendo aos discípulos aqui. Ele diz: vocês que deixaram tudo por minha causa. Disse a eles próprios: olha, vocês, os 12, vocês vão assentar em 12 tronos e vão julgar o povo de Israel. E os outros que deixaram casa, família, bens por minha causa, eles receberão tanto mais nessa vida e ainda na vida eterna. Irmãos, essa palavra o jovem não ouviu. Que se ele tivesse ouvido essa palavra de Jesus, talvez ele teria dito assim: sim, Senhor, eu vou abrir mão dos meus bens, por amor do Senhor e por amor do teu reino, para seguir, porque eu sei que tem uma compensação muito maior. Por isso, meus irmãos, quero concluir dizendo para você: vale a pena ser crente, vale a pena andar com o Senhor. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Amém? Ministério.